Olá a todos. Irmãos, se em algum momento acontecer algo na sua vida no qual você não compreende, não tente resolver na força, no impulso, precipitadamente, porque a tendência é as coisas piorarem, é você não compreender ainda mais aquilo que está acontecendo. Nós, como cristãos, temos que deixar Deus interceder por nós. Temos que fazer com que as coisas fluam espiritualmente e não na força. E é dessa forma que eu conduzo o meu casamento com a minha esposa. Várias situações acontecem. E eu sei, se eu falar pela carne, né, vai haver contenda. Eu vou dar um testemunho rápido sobre isso que eu estou dizendo. Minha esposa abriu um salão e tínhamos uma ideia, né, para poder prosperar o salão. Eu tinha uma ideia, tive uma ideia. E eu sei, se eu falasse para ela, ia causar contenda, porque não vai de encontro com o que ela estava pensando. Porque já tivemos essa conversa, né, no passado. E é um caminho que seria bênção mesmo. Mas, como foi dito, se eu falasse, ia dar contenda. Então eu orei a Deus dizendo: Senhor, se esse não for um caminho de frutos, que o Senhor tire do meu coração. Mas se eu for falar com a minha esposa sobre esse assunto, vai dar briga, vai dar confusão. Então, se for da sua vontade, que o Senhor mostre para ela essa direção, para que as coisas fluam de uma forma melhor do que está fluindo. Fiz essa oração para Deus e deixei nas mãos dele. Aí no dia seguinte minha esposa chegou e mostrou, né? Falou que teve uma ideia e era justamente aquilo que estávamos conversando, né? Que eu conversei com Deus no caso e que tinha conversado com ela no passado. Ou seja, houve uma confirmação. E não foi na força e não foi na violência. O Espírito Santo confirmou para ela que este era o caminho. Não é fácil, irmãos, deixar nas mãos de Deus, mas nós escolhemos seguir esse caminho. Nós escolhemos andar em espírito e não na carne. Então, muitos problemas que acontecem no casamento são resolvidos se nós deixarmos Deus agir, colocarmos na mão dele. Deixe de resolver, irmãos, as coisas à força, no impulso, precipitadamente. Isso não vai dar certo. 100% dos casos, quando a pessoa age dessa forma, a tendência é a pessoa se afundar ainda mais. Deixe Deus agir na sua vida. Aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, o profeta Zacarias, ele recebeu uma visão e ele não compreendeu o que ele estava vendo. Ele viu castiçais, viu várias coisas. E o que ele fez? Ele pediu direção, falou: não compreendo o que eu estou vendo. E o Deus enviou um anjo e falou: você não compreende? E ele reforçou dizendo: não. E o anjo explicou para ele dizendo: essa visão não é para você. Essa visão é para Zorobabel. E esse Zorobabel, ele era governador e ele estava responsável também por construir, né, reconstruir o templo de Salomão que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E esse Zorobabel, ele também não estava compreendendo porque esse templo não estava ficando da forma que era antigamente no primeiro templo, que era belo. E Deus disse algo para Zorobabel, no qual servirá para você também, que está aqui no livro de Zacarias capítulo 4, o versículo é o 6 que diz: e respondendo-me, falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus queria que ele agisse no espírito, né? Não deixando o que os seus olhos estavam mostrando para ele.
Ele achava que a casa não estava ficando da forma que tinha que ser para ele, mas estava ficando da forma que tinha que ser para Deus. E a construção estava seguindo da forma que Deus queria que seguisse, no tempo de Deus, e não no tempo que Zorobabel queria que fosse, e não da forma que Zorobabel queria que fosse. Zorobabel provavelmente queria resolver as coisas na força, no tempo dele, e não é dessa forma que Deus age. E aquilo que Deus mostra para você, irmãos, através da palavra de Deus, se você não compreender, não haja da forma que você compreendeu. Peça direção a Deus. Muitas pessoas também isolam versículos da Bíblia, né, querendo justificar algo de errado. Entenda o contexto, peça direção para Deus. O Espírito Santo irá te ensinar aquilo que Deus quer mostrar para você. Há uma palavra na Bíblia que diz: a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então, o Espírito que irá mostrar para você aquilo que Deus quer que você veja. Amém? Então, não haja por força e nem por violência. Deixe Deus agir na sua vida. Coloque Deus nos seus planos, que Deus ele irá mostrar para você o melhor caminho a ser percorrido. Amém? Guarde essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.